Fala galera, meu nome é Walter Pinheiro do Teólogo no Boteco. Eu sou o Felipe Gibran. E esse é o RPTV. Hoje nós vamos falar sobre uma das celeumas aí que tem acontecido, que é a utilização do texto do Romanos 13, com a ideia de que toda autoridade é instituída por Deus. Acompanha com a gente aí, roda a vinheta. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, curtisse o vídeo, deixasse seu comentário, suas dúvidas, fizesse perguntas e principalmente ative o sininho. Para compreender e fazer uma leitura melhor e mais elaborada de Romanos 13, precisamos primeiro passar pelo contexto histórico. O apóstolo Paulo ele está enviando uma carta, está enviando uma mensagem à igreja que está localizada em Roma. Roma é a maior cidade do mundo, a cidade onde reside o imperador. Roma é o coração do Império Romano. Nesse contexto, a igreja está sendo perseguida. Jesus morreu e os irmãos eles estão viajando pelo mundo, fazendo discípulos, pregando as boas novas, e por esse motivo eles estão sendo perseguidos e mortos. Então Paulo ele tem uma prioridade. Qual é a prioridade de Paulo? A manutenção da vida da igreja do primeiro século. Paulo ele se preocupa muito que esses irmãos que estão sendo perseguidos pela proclamação do Evangelho, eles não reajam de uma maneira tão incisiva. Por quê? Porque se eles começam a reagir, eles vão ser todos mortos e as boas novas elas não vão alcançar o mundo inteiro. Então Paulo ele tem essa prioridade de manter a vida desses irmãos. Então ele fala assim, se sujeitam às autoridades, porque assim vocês vão continuar vivendo. Uma das coisas interessantes de pensar aqui do Romanos 13 é que o Romanos esse texto não é um convite à obediência. Antes, o contrário, ele é uma denúncia de que essas autoridades que estavam ali no governo naquele momento não são autoridades, inclusive, respeitáveis. A gente está falando aqui de Nero, nós estamos falando de Calígula, nós estamos falando de Tíberos, que são essas autoridades no qual Paulo convive com ele, né, que tem a sua contemporaneidade. Então, o Romanos 13 é justamente o contrário do que essa análise simples que a gente tem por aí vai dizer que a gente tem que se sujeitar às autoridades. Não, ele está dizendo justamente o contrário. Veja você, no momento em que nós tivemos o governo militar aqui, o regime militar, né, a ditadura aqui no Brasil, quando a gente iria criticar esse governo, não dava para fazer a crítica aberta, clara, direta. Então a gente escrevia às vezes por metáfora, fazia uma brincadeira aqui, uma ali. Quantas canções a gente percebe, né? Que a gente está ali escondendo as mensagens, como uma fantástica que eu gosto, né? Apesar de você, amanhã vai nascer novo dia. Então não dava para fazer essa crítica a esse governo diretamente. Como aqui no caso do Romanos 13, também não dá. Então você percebe que o Paulo está fazendo uma crítica a esses governantes, inclusive dizendo qual que é a tônica do governo que deveria ser obedecido e ser respeitado. Só, por exemplo, quando ele diz lá assim, por exemplo, né? Se você fizer o bem, você vai ser louvado. Se você fizer o mal, você vai ser reprimido com a espada, né? Que está um pouquinho aí seguindo a leitura do Romanos 13. Você tá vendo que ele está dizendo que um governo onde o bem é louvado e o mal é reprimido, esse governo ele deve ser de fato corroborado, auxiliado. Esse governo, a gente deve sujeitar a ele. Mas um governo onde o bem é reprimido e o mal é louvado, né? Esse governo a gente não tem que ter parte com ele, não. E isso é muito claro quando a gente pega o contexto em que vivia os discípulos, o contexto em que vivia os apóstolos, o contexto em que o livro de Romanos ele é escrito. Por quê? A própria propagação do evangelho, o texto do Romanos 13 é um ato de desobediência civil. O próprio texto que a gente lê aqui falando que é para se sujeitar às autoridades, ele é um ato de insujeição. Por quê? Na tradição romana e dentro do Império Romano, a autoridade religiosa, o Deus de Roma, é o imperador. E é por isso que Jesus vem e diz, eu sou o Kyrios.
Eu sou o Senhor. E a religião, a fé cristã, ela era tida como uma seita, ela era perseguida, porque não se podia falar em outro Kyrios, não se podia falar em outro Senhor. Então, escrever um texto sobre essa outra fé, essa outra confissão, é um texto por si só que desobedece à autoridade. Então veja que quando a gente faz uma análise macro da vida dos cristãos, do contexto do Romanos, do que o Paulo está escrevendo, fica nítido que ele não está dizendo que nós devemos nos sujeitar a essas autoridades injustas. E quando a gente vai perceber a vida de todos os discípulos, a vida de Jesus, nós vamos percebendo que existe uma tônica da desobediência civil, sendo inclusive, às vezes, proferidas pela boca de Deus. Como, por exemplo, no nascimento de Jesus, é o anjo que vai dizer à família de Jesus, olha, sai daí, desobedece o rei Herodes, porque se vocês ficarem aí, a criança vai morrer. Foge para o Egito, desobedeça. Então, você vai percebendo que existe um trabalho de desobediência daquelas autoridades que não produzem aquilo que é esperado no reinado de Deus, que é o bem, que é a fraternidade, que é a equidade, que é a justiça. Inclusive, se esse texto for lido de uma maneira literalista, igual muitas igrejas fazem, a gente encontra um problema de lógica e inclusive um problema em Paulo. Por quê? Porque o próprio Paulo, que escreveu esse texto, se esse texto fosse lido na ótica da obediência, o apóstolo Paulo ele desobedece o próprio texto dele, porque ele prega o evangelho, ele desobedece o imperador. Inclusive, eu vou dar aqui para vocês uma chave hermenêutica, ou seja, uma chave de interpretação, que está lá na conversa de Jesus com Pilatos. Pilatos, o governador, ele tinha autoridade civil estabelecida por Deus, mas aí Jesus aponta e mostra para ele que a autoridade dele, civil, não representava nada. A autoridade de verdade é a autoridade do Senhor, a autoridade de Deus. Um ponto interessante que a gente precisa focar aqui, e eu preciso citar para vocês, é que em toda época de eleição, os pastores, os religiosos, eles vão usar essa passagem de Romanos 13 para legitimar a sua própria escolha política. Vamos supor, se o meu presidente, se o meu candidato ganhou, ele não pode ser contestado em nada, em nenhuma atitude, porque a gente deve orar pelas autoridades e obedecer às autoridades. O problema é que a cada eleição, a cada mudança de ideologia no poder, esse discurso é mudado. Vamos supor, na eleição passada, de 2014, no golpe da Dilma de 2016, esse versículo foi pouco lido, né? Eu acho que eu não vi nenhum pastor pregando sobre isso, sobre a gente obedecer às autoridades. E nesse governo atual, eu nunca vi tanto textos publicados, pregações sobre Romanos 13, por pura conveniência. Então, ler o texto na ótica da obediência é, assim, um desserviço, além de ser um desserviço, é uma desonestidade que ela é conveniente ao meu próprio interesse. E isso não é o Evangelho. A gente vai perceber, é uma das maneiras que a gente tem, né, que a própria Escritura, a própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia, e a gente vai percebendo em outros momentos esse diálogo com esse Romanos 13, né? E a gente vai então entender que essa autoridade, que ela não é uma autoridade que pratica a justiça, uma autoridade que não pratica o bem, que essas pessoas que estão nessa função de poder, mas elas exercem o mal, elas são consideradas e são elencadas lá no Apocalipse 13, como a besta, né? Como esse dragão que é rechaçado ali no Apocalipse 13. Então, o tino de se entender isso é exatamente se essa autoridade promove ou não o reinado de Deus. É nesse sentido que, inclusive, a gente vai ver o Pedro tendo um diálogo ali no Atos 5, 29, que quando ele estava de frente para as autoridades e essas autoridades o questionaram, ele disse, olha, a nós importa primeiramente obedecer a Deus, depois os homens, porque vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Ou seja, o próprio Pedro está fazendo uma denúncia que as autoridades terrenas do tempo dele eram genocidas e torturaram e crucificaram o Cristo. Por isso ele não obedeceria a essas autoridades, mas obedeceria a Deus, que é o Deus da vida, que traz vida e vida em abundância para todo mundo, e que mesmo que essas autoridades sejam, né, genocidas e que planejam a morte, Deus é capaz de ressuscitar como ressuscitou Jesus. Uma das coisas que eu acho curiosíssimo
é que quando a gente vai pensar sobre esse texto, até para fazer uma leitura desonesta, vamos dizer assim, ou uma leitura simplista desse texto, no contexto brasileiro, ela jamais deveria ser para justificar o poder do governo executivo. Porque na nossa Constituição, Constituição Federal de 1988, né, Constituição que a gente até apelidou ela de Constituição Cidadã, é muito claro lá no preâmbulo e nos seus artigos, nos seus primeiros artigos, principalmente no artigo 1º, né, que o poder emana do povo. Então, o povo é o soberano. A autoridade no Estado brasileiro não é, de fato, o representante do executivo, não. Esse cara, ele é um ministro, ele é um serviçal, ele é um servente, ele é um servidor do povo. Então, se toda autoridade, segundo essa lógica aí simples, vem de Deus, a autoridade do povo vem de Deus, então. Então, deveria ser entendido que o povo é que detém o poder. E aí, essa autoridade do povo, né, esse servidor do povo, tem que exercer o serviço que é a ele delegado para o bem do povo, pelo povo, né? E aí a gente vai perceber que, na ausência dessa autoridade sendo praticada em benefício do povo, essa autoridade deveria ser questionada. Ou seja, até para fazer uma aplicação literal e uma aplicação, vamos dizer assim, com menos cuidado, os nossos colegas, pastores e pastoras que fazem essa aplicação do Romanos 13, deveriam ser mais inteligentes e entender no mínimo o país que eles vivem. Não, mas é sério. Entender no mínimo o país que eles vivem e qual é de fato a autoridade que a gente está discutindo num país que é o Brasil. Né? Então, a gente tem que repensar esses textos com mais cuidado. Misericórdia, Jeová. Que maravilha a exposição bíblica. Que hermenêutica e que exegese feita aqui. Eu gostaria de finalizar lendo um pequeno poema de um amigo meu que eu achei bem propício para esse vídeo. É um textinho do Carlos Bezerra Júnior. Um abraço. O Evangelho em 3 palavras. Jesus é Senhor. Eu não sou. Você não é. O pastor não é. A teologia não é. A ideologia não é. O presidente não é. O governo não é. O dinheiro não é. O medo não é. O desespero não é. O pecado não é. A morte não é. E a lista continua. Só Jesus é o Senhor. Isso aí, galera. Finalizamos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente tentou fazer aqui de maneira mais breve possível essa explanação aqui sobre o Romanos, mas sabe como é sempre difícil parar de falar. Mas quero te pedir mais uma vez para você dar seu like, se inscreva no nosso canal, que você aí toque no sininho para você saber toda vez que a gente estiver trazendo um conteúdo novo para você. E que, se possível, deixe aí suas dúvidas, seu comentário, deixa seu elogio, seu xingamento, tudo aí nos comentários, que a gente podendo, a gente vê, responde, se a gente quiser também, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Aquele abraço, falou, valeu, simples, mas revolucionário. Beijo, Bento.